Essa é a nossa nova câmerazinha PTZ. Ela chama PTZ, NeoID PTZ USB. O que ela tem de diferente em relação a qualquer outro hardware que a gente tem? Primeiro, o tamanho, né? Ela é muito menor do que qualquer outra câmera PTZ que a gente tenha. Ela tem um zoom de 10 vezes, tá certo? Vocês veem aí que ela tem uma lente legal, ela tem uma lente com um zoom de 10 vezes. Ela tem, aqui infelizmente a gente talvez não vai conseguir ver, talvez nessa câmera aqui a gente vai conseguir ver. Ela consegue fazer RS232 por esse conector aqui, né? Opa, estou invertido aqui, então está difícil para mim. Vamos lá. Ela consegue aqui, por esse conector, eu consigo fazer RS232, controle RS232. Ela funciona com USB 2.0 e ela vem um cabo incluído no kit dela, um cabo de 3 metros. Você pode estender esse cabo, e aí tem toda uma questão de como é o seu cabo extensor de USB para usar em distâncias maiores. A gente não recomenda, mas é claro que as pessoas vão fazer isso. A gente está fazendo testes ainda até qual cabo que nós vamos recomendar, etc. Tá certo? Do lado de cá, a gente tem HDMI, uma saída HDMI, e aqui você tem a alimentação da câmera. Então, essa é uma webcam com zoom de 10 vezes e com saída HDMI e com possibilidade de controle via UVC PTZ, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, ou via RS232. RS232, você tem uma limitação de 10 metros, tá? E como essa câmera só tem uma entrada de RS232, o RS232 normalmente ele vai em loop. Você vai conseguir controlar uma câmera dessa, por enquanto, com o controle da PTZ original, que é aquele controle pequenininho da NeoID PTZ original. Então, o que é o UVC? O UVC é o mesmo tipo de protocolo, ou o mesmo tipo de instrução que a gente usa nos conversores, nas plaquinhas de captura da NeoID HDMI para USB 3.0 ou SDI para USB 3.0. Só que nas placas NeoID a gente está usando USB 3.0. Aqui ela está saindo em USB 2.0, o que significa que a compressão do vídeo é muito maior do que em USB 3.0. Então, a gente colocou isso no Instagram e um monte de gente veio perguntar quantas câmeras pode colocar, o que dá para fazer, etc. Gente, e o custo da câmera é muito baixo. Nós estamos falando hoje, dia 26 de agosto, em R$ 2.890. É uma câmera muito barata pelo que ela pode oferecer. Mas lembrando, não exagerem, tá certo? Não montem estruturas completas com isso. Para transmissão ao vivo em igrejas ou em ambientes muito grandes. A gente está falando de uma boa webcam com um zoom de 10 vezes. Vamos lá. De onde veio a ideia disso? A gente começou a perceber pelos grupos, pelos que a gente segue, pelas conversas que a gente tem tido, muita gente usando webcam como câmera para transmissão. As câmeras webcam, elas são construídas para que as pessoas fiquem até 2 metros de distância. Eu vi, inclusive, posts de gente próximas a gente modificando as lentes da webcam para conseguir fazer com que a câmera, o foco não ficasse, como a gente chama, fofo, em distâncias muito grandes, quando a gente está usando uma webcam. Não é o caso aqui. De fato, aqui a gente tem uma lente com zoom, é uma lente pronta, enorme, de 10 vezes. Enorme quando a gente compara com qualquer outra webcam.
A Logitech, outros fabricantes desse tipo, têm soluções, por exemplo, muito parecidas com essa câmera, mas a qualidade ou não é tão boa ou não tem uma saída HDMI como essa câmera tem. Tá? Então essa é uma câmera muito versátil que a gente começa a arranhar as possibilidades desse tipo de equipamento. Para quem que a gente já começou e a gente já fez entregas desses equipamentos, quem já são os nossos principais usuários? Professores, que não estão conseguindo dar aula presenciais, tá certo? Porque estava todo mundo usando webcam e preso dentro da frente do seu laptop. Com essa câmera aqui, essa turma vai com um custo muito baixo conseguir transmitir ao vivo usando o Zoom, o Google Meets, ou o próprio vMix, como a gente está fazendo aqui agora, transmitindo com uma qualidade muito superior e com um custo muito menor do que eles têm atualmente. Laurindo, então, pois não. E nós estamos fazendo, usando essa câmera já, né? Perfeitamente. Então, essa câmera, vamos mostrar ela? Aí, ó. Essa é a câmera, a câmera que nós estamos mostrando aqui agora. E às vezes a gente pode até mostrar aqui com a outra câmera, as duas câmeras, uma olhando para a outra. Essa é a imagem da câmera Neo ID PTZ USB. Então, tem uma dúvida enorme do pessoal para mostrar, olha lá as duas câmerazinhas aqui, gente. Uma dúvida enorme do pessoal para saber como era a qualidade da câmera Neo ID PTZ USB, e eu estou acabando de mostrar para vocês qual é a qualidade, tá certo? Não é maravilhoso, mas é uma qualidade muito aceitável. Essa câmera faz Full HD 1080p 30, tá? Ela não faz 1080p 60, tá certo? Então é um equipamento mais simples, mas com um custo muito menor. Ela já vem com... É interessante, né? Mesmo por ser um produto de baixo valor, vamos dizer assim, né? Isso. Entrega uma qualidade aceitável, principalmente nessa época de streaming. Exatamente isso. Então, até porque, Eduardo, a gente viu muita gente tendo soluções com câmeras webcam com um custo muito próximo desse, tá certo? E o resultado é muito ruim, porque como eu te falei, a webcam, depois de uma certa distância, ela perde o foco completamente. Não é o caso desse equipamento aqui, tá certo? A gente está falando de uma câmera que tem um zoom de 10 vezes, tá nós certo? Temos que entender que uma câmera dessa, você tem que trabalhar a iluminação, né? Porque tem gente que acha que a câmera é mágica, e não é mágica. Uhum. Ela precisa de um tratamento de iluminação, como diversas câmeras. Você pode pegar câmeras aí de cinema, se não tiver a luz ideal, não vai funcionar. Não vai ficar boa. Né? Outra coisa interessante é que essa câmera ela vem com esse controle remoto. Então eu posso controlar a posição da câmera via o controle remoto, tá certo? Eu posso fazer eu consigo controlar e consigo presetar posições da câmera usando o controle. Isso para os professores é uma coisa fantástica. Porque eu poderia, por exemplo, para um professor que está dando aula, eu poderia, por exemplo, olha, essa parte do quadro presetar com o preset 1, aqui o preset 2 e lá o preset 3. E aí, com um simples clique de botão aqui do meu controle remoto, o cara consegue fazer uma operação remota sem nenhum problema, com coisas que ele nunca, com zoom, coisas que ele nunca conseguiria fazer com uma simples webcam. Tá certo? Aqui a gente está falando de uma câmera com zoom, com movimento de pan e de tilt, tá? Num custo muito próximo e numa qualidade muito melhor do que uma webcam, tá? Lembrando que a câmera ainda tem saída HDMI. Então, se você tiver algum sistema que tenha entrada HDMI, ou se você tiver uma plaquinha Neo ID de HDMI para USB 3.0, você também pode sair via HDMI e não passar por toda a conversão que a interface USB 2.0 tem, toda a compressão que o USB 2.0 tem. Deixa eu falar um pouquinho com vocês também sobre o controle da câmera, tá certo?
Marcos, o preço da Studio 4 a gente ainda está discutindo e vamos publicar daqui a bem pouco tempo no site da NeoID. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã a gente deve estar falando aí em torno de R$ 4.890. Tá? Mais uma vez, essas lives ficam muito tempo no ar, vão ficar durante muito tempo no ar, então hoje é dia 26 de agosto, tá certo? Então, 26 de agosto, o preço do equipamento é R$ 4.890. Voltando à câmera USB, PTZ USB NeoID. O que é interessante desse equipamento? Você poderia usar tanto o HDMI, nós estamos falando do VC, do controle de pan e tilt. O vMix pode controlar essa câmera também, tá certo? Isso a gente está finalizando o desenvolvimento do firmware para o equipamento e eu vou poder, no vMix, via USB 2.0, marcar cenas e pular de cenas para cenas com essa câmera. A gente também está finalizando a gente também está finalizando um software para que a gente consiga controlar. A ideia aqui é principalmente para professores, tá certo? Onde a gente vai conseguir colocar uma telinha flutuante em cima do Zoom, do Google Meets, onde o cara vai ter presets direto nessa telinha. Então vai ter um software instalado e a câmera via USB 2.0 consegue, e ao invés de usar o controle, o cara vai lá pelo teclado numérico dele e vai falar, olha, posição 1, posição 2, posição 3, e a operação ainda vai ser mais simples ainda, tá certo? Essa é uma das coisas que a gente está fazendo, do software que a gente está construindo ao redor desse equipamento, tá certo? Porque a gente tem uma expectativa enorme em relação a essa câmera, a gente acha que ela é algo fantástico. Respondendo à Câmara Municipal de Ilha de Solteiro, ela é uma câmera 1080p30, tá certo? Então ela é uma câmera Full HD que faz 30 frames por segundo, tá certo? Então essa é uma câmera muito interessante para esse tipo de aplicação via web, que a gente acabou de falar durante todo esse período, tá certo? EADs, igrejas pequenas, tá certo? Câmaras municipais, tá? A gente tem um monte de possibilidades em relação ao web. A gente tem visto, por exemplo, o Senado brasileiro tem usado, o Senado, a Justiça tem usado as webcams dos próprios notebooks. E elas são, mais uma vez, notebooks, muitas vezes as webcams têm qualidades sofríveis, tá certo? Principalmente porque hoje os computadores estão ficando muito pequenos e as webcams têm uma resolução muito ruim. A gente está falando de uma câmera infinitamente superior a 99% dos laptops que estão aí no mercado, tá certo? E infinitamente superior às webcams que a gente tem visto sendo usadas para streamings de ambientes maiores. Eu acho que não tem algo mais. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, no site da NeoID tem um chat, a gente está lá. Eu não falei sobre isso, mas esse QR Code está levando para todas as mídias sociais da NeoID, tá certo? E aí a gente está respondendo perguntas por lá também. O chat da NeoID, neoid.com.br, é mais responsivo, então se vocês quiserem entrar e ter algum tipo de contato, entender melhor como é esse equipamento, a gente tem ele disponível hoje, ele já está disponível para venda. Algumas dessas funcionalidades ainda estão em desenvolvimento, tá certo? Mas isso depois a gente vai poder fazer upgrade de firmware dessa câmerazinha e é algo que a gente está super feliz de estar lançando no Brasil. Então essa aqui é a NeoID PTZ USB. Eu consigo fazer controle serial? Sim, Carlos, mas ele é um controle serial via RS-232. Controle serial via 232, se você precisar controlar múltiplas câmeras, você precisa fazer um loop-through. E essa câmera, até pelo tamanho que ela só tem entrada. Então, usando o nosso controle NeoID, você conseguiria fazer o controle dessa câmera, inclusive marcando posições, assim como uma câmera PTZ comum. Tá?
Essa é uma das ideias. Mas a ideia principal aqui talvez não seja essa, controlar via serial. A nossa ideia principal aqui é controlar via USB, tá certo? Usando o PTZ-UVC, que é um protocolo de controle que, por exemplo, o vMix já conversa, tá certo? Então a gente teria como fazer isso no vMix também. Isso ainda não está pronto nessa versão que a gente tem aqui, mas isso é simplesmente um upgrade de firmware e a gente provavelmente vai estar lançando um firmware novo em muito pouco tempo, tá certo? Junto com esse firmware, a gente vai lançar, ou antes ou um pouquinho depois, a gente vai lançar um software que vai flutuar em cima do software que você estiver usando, tá certo? E que vai fazer isso que a gente quer, marcar pontos. Isso já existe em outros fabricantes, mas a gente quer dar prioridade a essa câmera para desenvolver um exclusivo para essa câmera e a gente não quer que isso tenha custo. Outros fabricantes conseguem fazer isso e tem custo. Por exemplo, me parece que no vMix só a versão 4K é que consegue fazer controle de PTZ via as interfaces que ele tem, tá certo? A latência via USB é a mesma latência que você tem em uma USB 2.0, tá certo? É uma latência mais alta, muito mais alta, não vou dizer muito mais alta do que a USB 3.0. Existe uma latência sim, via USB 2.0, a gente não teve a curiosidade de medir, vamos medir, depois se você quiser mandar um e-mail para a gente, para mim, ou mandar uma mensagem lá para o site da NeoID, eles vão encaminhar para mim e eu vou te responder, fala que você viu aqui na live e quer saber a latência no USB 2.0. Aqui a gente está usando em HDMI, a gente está usando aqui porque a máquina que a gente tinha disponível, que é uma Studio 6, a gente está rodando essa live toda na Studio 6, então a gente está entrando essa câmera aqui via HDMI, a câmera pequenininha via HDMI, e nós estamos usando essas câmeras, outras câmeras que vocês estão vendo aqui em SDI.